Boa noite. Hoje nós estamos num episódio mega especial para anunciar, finalmente, né, meninas? As novidades do inglês para o ano de 2026. Resolvemos fazer um episódio para isso, porque são muitos detalhes. Realmente, dessa vez, o Beca surpreendeu com tantas novidades, né? Sim. E pensamos que seria uma forma muito assertiva de falar para vocês, para o nosso público, para as nossas famílias, para os nossos estudantes, quantos detalhes foram pensados com muito carinho para conseguirmos dar esse passo muito além no inglês, né, Nê? Com certeza. Sim. Já temos um trabalho muito incrível no inglês. Já conseguimos muitos feitos, muitas medalhas, muitos prêmios, muitas certificações. Temos um número imenso de alunos fluentes no inglês no nosso colégio, né? Avançamos muito nos últimos anos. Temos alunos já falando inglês no nosso 5º ano do ensino fundamental, no 9º ano com uma desenvoltura. Sabe que esses dias eu estava acompanhando alguns projetos do inglês e é muito emocionante, cara. Sabe, ver alunos do 8º ano, do 7º ano, realizando peças totalmente em inglês, apresentando prêmios em inglês. Então, nós já sabemos que nós temos um trabalho muito sólido nessa área. Sim. Porém, estamos em constante evolução. E aí, hoje, nós vamos anunciar como nós conseguimos melhorar ainda mais todo esse processo, certo? Exatamente. Sim, com certeza. Por onde vocês vão começar, meninas? Porque eu sei que são tantas novidades. Vamos começar com foco no ensino médio? Acho que é legal as famílias entenderem, né, que nem você tá trazendo. Hoje o Beca, ele já desenvolve muito, né? Muita coisa fica dentro das portas da sala de aula ou pelos corredores, auditório, quadra e assim por diante. E hoje a gente quer também, além da visibilidade que o podcast vai trazendo para todos os projetos, contar o que vem por aí, né? E aí, legal. Por isso estamos juntas nessa, né, Cá? Mais uma vez. Sim, tudo bem, pessoal? Boa noite. Mais uma vez aqui com vocês. Vamos falar para vocês, contar, dividir. Quem tiver pergunta, deixa aí que depois a gente responde para vocês também. Com certeza. E hoje vocês perceberam, né? As 3 apresentadoras aqui do podcast ao mesmo tempo. Então, vamos falar muito. Tá difícil para ver quem vai ficar sem falar aqui hoje. Exato. A gente tem uma pauta grande para poder trazer para vocês. É um episódio que nós ficamos muito felizes em estar compartilhando. Nós tivemos um momento de compartilhar para os nossos alunos, medir como que ia ser toda essa aprovação deles, né? Então, estão mesmo engajados? É isso que vocês querem? Porque tudo que a gente faz é pensando neles e o que vem de desafio aí no mundo afora, né? Certo. E acho que o inglês, cada dia que passa, ele se torna um peso. Ele é um peso para o currículo, ele é um peso para o mercado de trabalho, mas para o aluno ele não pode ser considerado um peso. Ele tem que ser considerado aquela chave que abre porta. E é essa a nossa finalidade hoje. Vamos parar de rodear e vamos falar tudo que a gente começar. vai trazer? Sim, vamos. A gente tem uma apresentaçãozinha para ficar visualmente fácil para as famílias acompanharem com a gente também. Legal. Acho que nós podemos iniciar por aí. E aí, famílias, só reforçando, por favor, vão perguntando no chat, qualquer dúvida, a escola sempre está aí à disposição para poder estar esclarecendo dúvidas. E vamos mais uma vez todo mundo junto para essa nova etapa. Legal. Em 2026. E com isso a gente já pode ir até para o próximo slide. O que acontece, né? A gente está trazendo o material do PIES. Hoje a escola ela trabalha com o PIES indo desde a nossa educação infantil até este ano nós iríamos até o 7º ano. Consecutivamente, olhando aí para 2026, a gente traria para o 8º ano. Só que nós somos muito bons de negociação. E além de negociação, os nossos alunos são excelentes e eles dão um arraso. Sim. O porquê? A gente vai estar trazendo esse material para o 9º ano também, a partir do ano que vem. Então, o aluno ele vai ter toda essa trilha dentro do PIES, indo da educação infantil até o 9º ano. Show. E aí, o que vem de maior benefício para esse aluno? E aí eu vou trazer para a gente o próximo slide já. Aí tá a chave, aí tá o ouro na mão desse aluno e dessa família. Os alunos do 9º ano, eles vão ter
de forma gratuita a certificação de Cambridge. O que é essa certificação internacional, tá? E aí vou pedir até a ajuda da Cá pra gente ir contando para as famílias. A certificação internacional, a gente tem algumas provas, não são milhares de provas, algumas específicas que vai garantir para o aluno qual é a proficiência dele. Tá. E aí, por exemplo, nós temos Cambridge, nós temos IELTS, nós temos TOEFL, nós temos algumas selecionadas. Porém, Cambridge, ela tem todos os seus benefícios, que eu já vou contar já, mas ela é uma prova que o aluno ele vai ter a oportunidade de estar fazendo dentro do 9º ano, certo? Sim. Quer contar, Cá, pra gente a diferença de o que é um exame de nivelamento e o que é uma prova de Cambridge? Eu falo assim, naquele contexto de, por exemplo, os nossos alunos hoje, eles fazem na escola os exames de nivelamento, para falar, olha, esse aluno ele tem a proficiência A1, A2, B1, B2, C1 ou C2. Então, a gente classifica esses nossos alunos pelo nível de proficiência dele. Uhum. A prova de Cambridge ela é diferente, ela não vai falar em qual nível você tá, Mi. Ela vai te garantir que você é esse nível. Então, o jogo muda. Ela é um certificado. Ela é um certificado internacional. Então, como que o jogo muda? Você que vai falar para Cambridge, olha, eu me garanto e eu sou B1. Ou eu me garanto e eu sou um C1, eu sou avançado. Então, o aluno ele vai fazer essa prova e ele vai garantir que ele tem essa proficiência. Lembra a hora que eu te falei que o Beck é muito bom de negociação? Uhum. Nossos alunos fizeram o nivelamento esse ano, né? Sim. E todos foram um arraso. Nós garantimos para o PS que os nossos alunos, eles estão no nível esperado para a faixa etária deles. Muitos acima do nível esperado, comprovado pelo nivelamento. Então... E aí vocês apresentaram toda essa documentação que nós temos. Todo o relatório pedagógico desses alunos. Porque assim... agora nós estamos trazendo as novidades, né? Essa parceria com o material, toda essa negociação. Porém, desde que o nosso inglês sempre foi muito, muito bem elaborado no colégio. Sim. Então, nós temos aí, desde... Eu vou voltar lá em 2012, 2013, quando nós já colocamos ali essa expectativa. Sim. Então, o nosso aluno, no 5º ano, ele está a 1+. Uhum. Para o Fundamental 2, 7º ano, ele está a 2. E ele tem condições do 9º ano, ele ser B1, gradativamente, tá? Então, nós já temos, para nós, porque nós fazíamos, fazíamos o TOEFL, depois nós chegamos a fazer Cambridge, acho que foi na sua época, né? Que foi o FCI, nós tivemos. Então, há anos, nós já temos essa consciência e já preparamos e os nossos alunos já estão nesse caminho para esse nivelamento. Por quê? Esse nivelamento, ele é mundial. Qualquer país que você for, você tem ele é reconhecido. Alguns pela prova de Cambridge, outros pelo TOEFL, outros pelo IELTS, mas é por isso que ele é CFR, como European Frame, né? Então, para qualquer canto do mundo que ele for, ele tem como provar esse nivelamento. Então, nós sempre tivemos essa expectativa. Porém, o que acontecia? Eles faziam a prova do nivelamento e esse nivelamento mostrava para nós, olha, você é A2. Como vem esse resultado? Não sei se você vai se lembrar pela Maria ou pelo Gui, mas vem apresentando as 4 habilidades e diz, esse estudante está apto a... Então, ele consegue descrever uma pessoa, ele consegue conversar sobre uma refeição, ele consegue se apresentar e tal. O próximo passo, seja no listening ou no speaking, cada um deles vem com o que ele está apto, ele está preparado. Isso. Agora, para a prova de Cambridge, e foi o que nós fizemos já com esse nivelamento, na verdade, né? A Nicole veio, conversou comigo, Cá, os nossos alunos... Quais você acredita que do 9º ano estarão para este nível, B1, B1+, B2? E nós fomos ali pontuando, mostrei para ela. E, gente, foi um tiro certeiro. Sabe aquele alvo do tiro? Foi no meio. Os nossos alunos mandaram muito bem. Para você ter uma ideia, nós tivemos alunos do 8º ano que certificaram C1. Olha isso. Então, se era esperado para o 9º ano B1, e muitos conseguiram a partir do 8º C1, eu sei que muitos do 9º conseguiram B2, tivemos C1. Então, realmente, nós provamos que temos uma história de sucesso no inglês. E é por isso até o momento. E é por isso que foi possível toda a negociação com o PS. Por quê, Mi?
O PIES, ele fala assim, olha, eu preciso que você me garanta que seus alunos vão conseguir. Porque lembra que eu falei que você tem que bater no peito e falar da prova? Porque senão eu vou pegar o valor investido nessa prova e vou jogar no lixo se ele não for aprovado. E vai frustrar os estudantes, a comunidade toda. E não é essa a finalidade. Então, a hora que eu falo, eu te garanto uma prova, hoje, se a gente for falar até um pouquinho de valores, né? Essa é uma avaliação, que nem a Ká falou, ela é reconhecida pelo mundo inteiro. Então, o CFR, que é a classificação que tem dentro dessa prova, é como o mundo ele classifica o inglês, tá? Não é como o Beca classifica, é como o mundo. Tá. E aí, para esse aluno fazer essa certificação que eu estava te falando de valores, para ele fazer, ou por exemplo, numa cultura inglesa, ou em escolas que são certificadoras, ele tem um custo estimado de R$ 1.500, tá? Por prova? Por prova. Nossa. Por prova. Tá. O aluno nosso do 9º ano, ele vai estar podendo fazer essa avaliação gratuitamente. O pai não tem que investir mais nada. R$ 1.500, não tem que investir mais R$ 1.500. Hoje ele já trabalhando com material do PIES, e aí eu vou trazer até o próximo slide, porque a gente traz mais um benefício para esse aluno do 9º ano. Então, aqui a gente está contando um pouquinho para vocês das vantagens dessa prova, tá? Então, ele é um certificado reconhecido no mundo inteiro, nós frisamos isso, legal. Certificação internacional válida para a vida inteira. Ela é a única, olha isso, ela é a única certificação que ela não vence. Todas as outras certificações, elas têm um prazo de validade de 2 anos. Então, se esse aluno fizesse no 9º, chegou no mercado de trabalho, poxa, você vai ter que fazer de novo. Não posso colocar no currículo porque venceu. Venceu. Tá. Agora, se você coloca uma certificação de Cambridge, ela tem um peso tão grande que ela dura a vida inteira. Ela é vitalícia. Ela é vitalícia. Que legal. E além disso, a gente traz o diferencial para o currículo, porque hoje, para um processo seletivo, ela é muito importante. Hoje, para o mercado de trabalho. E aí, eu vou trazer o próximo slide, que para o 9º ano, a gente vai trazer uma trilha personalizada para que ele atinja esse resultado. E aí, o que a gente vai fazer, Ká? Nós falando da nossa grade, né? Então, nós temos hoje para o Fundamental 2, 6º, 7º e 8º ano, 6 aulas. Sendo 4 aulas regulares comigo, já com o material do PIES, e 2 aulas do nosso projeto multisseriado, que nós já apresentamos aqui. Apenas para retomar com vocês, são aulas onde, através desse nivelamento, então eu tenho alunos do 6º, do 7º, do 8º e do 9º na mesma turma, de acordo com o seu resultado. Então, 6º, 7º e 8º, nós temos 6 aulas, 4 regulares e 2 no multisseriado. E temos para o 9º ano 2 regulares e 2 no multisseriado, totalizando 4 aulas. Não são 6 aulas, porque aí o 9º ano também já participa das eletivas, enfim. E eles já trouxeram resultados excelentes. Para garantir que o B1 continue, na verdade, aconteça o avanço para C1 já no 9º ano, as 4 aulas serão regulares comigo. Serão as 4 aulas trabalhando o material de Cambridge para assegurar o resultado da avaliação. Exatamente. Então, a gente traz toda essa personalização para o 9º ano. E como que o PIES, ele vem nos fortificando também, né? É tudo uma parceria. Então, ele traz pra gente o projeto e o programa do Level Up e do Final Level. O que é, Mi? Até queria colocar o slide, que aí a família consegue acompanhar com a gente. Volta que eu ainda não vou chegar no ensino médio, sem spoiler. Um pra frente. Não, ele tá lá no meu slide de Cambridge. Volta mais um. Aí, ó. O nosso Level Up, ele vai trabalhar as habilidades essenciais para o bom desempenho desse aluno. Então, ele vai ter microavaliações, ele vai ter uma trilha que ela já vai funcionar desde o 6º ano. Então, esse aluno, ele já tem todo um programa para que quando ele chegue no 9º, a gente consiga atingir. E o Final Level, ele vai ter todas as avaliações para falar e garantir esse nivelamento. Então, é tudo por gráfico. Eu trabalho realmente as métricas pedagógicas para o desenvolvimento de proficiência. Então, esse aluno ele vai subindo de nível e a professora Kátia vai acompanhando. Olha, esse aluno ele tem uma dificuldade maior dentro do speaking. Então, ela vai potencializar essa habilidade. Ou esse meu outro aluno é dentro do reading. Então, ela vai potencializar cada habilidade que o aluno precisa. Por isso, da personalização para o 9º ano. Porque ele tem que ter esse suporte. Tá bom? Incrível. Também tem uma plataforma, né? Temos. Nós não vamos deixar de lado o digital, porque é de extrema importância, tá?
é mais um passo, né? É mais um passo. Eu paro para pensar que quando eu comecei a dar aula no Beca lá em o material era mimeografado, porque nós não tínhamos um livro de inglês. E pensando em tudo o que vem acontecendo, eu lembrei, poxa, meu primeiro projeto foi O Segredo da Amizade, que uma professora estava trabalhando em português, eu traduzi para o inglês e fiz e já trabalhei naquele projeto As 4 Habilidades. Então, nós sempre estivemos ali. É importante, então vamos fazer. E como é que eu posso fazer para ficar melhor ainda? Porque é sempre possível. Sim. É sempre possível Porque ficar melhor. conforme os nossos alunos estão avançando, a escola também avança. É isso Porque se mesmo, nós temos alunos num nível tão alto, nós precisamos estar num nível acima do nível alto para que eles... né? Para que eles se sintam motivados, para eles Sim, percebam que nós estamos sempre aprendendo, né? E está tudo bem ter uma habilidade sempre para ser trabalhada. Sim. É isso mesmo. Acontece conosco o tempo todo. Nós temos, inclusive, medalhistas, né, nas Olimpíadas do Inglês aqui no colégio. Quantas medalhas e muitos conseguimos medalhistas. esse ano? Eu acho que é mais um projeto, né, que a Kátia traz pra gente. Então, eu falo assim, a valorização do professor que tá realmente com a escola, olhando para a sala de aula e pensando o que mais eu posso fazer. Isso. A gente sempre cuida dos nossos alunos que têm a sua defasagem pedagógica, a gente tem que incentivar e brilhar os olhinhos dele para que ele enxergue o inglês como uma potência, porque senão às vezes ele só se frustra. Até pergunto aí no chat, quem aqui não tem uma frustração com o inglês? Eu falo, e eu tive uma professora maravilhosa, mas a minha barreira era comigo mesmo. Então, até eu desabrochar para o inglês. Então, os nossos alunos funcionam da mesma forma. Sim. Então, eu tenho que cuidar com quem ainda precisa desse incentivo, mas eu não posso deixar de cuidar das outros alunos. Dos que já estão no nível muito avançado mais, e querem eles continuar. querem cada vez mais. Isso também é personalizar o ensino, né? Sim. Personalizar o ensino não é só Exatamente. oferecer uma experiência de aprendizagem para os que não conseguiram ainda. Personalizar o ensino é olhar todos esses níveis e oferecer experiências para todos esses níveis. Exatamente. Pro básico, pro intermediário, pro avançado. Sim. Né? É a gente olhar cada aluno como um indivíduo. E é isso que o Beca faz. E eu acho que por isso que a gente faz tão bem. Porque eu tenho que olhar para Maria, assim como eu vou olhar para o José, e assim como eu vou olhar para o João, e todos eles vão ter o mesmo desempenho acadêmico, mas pela personalização da professora, no momento de cada um, todos eles têm que ter as mesmas oportunidades de alcançar o mundo. Porque é muita coisa, né, que eles vão poder. E o inglês, ele é essa abertura de portas, reforço. Hoje em dia, ele não é mais um plus, né, Ká? Não. Ele é um pré-requisito. Sim. Se você não tem inglês no mercado de trabalho, hoje já não te olha com E bons você olhos. sabe que eu percebo em sala de aula, e também com aqueles que já estão no ensino médio, que já foram meus, eles já sabem disso, que não é só uma disciplina, não é só mercado de trabalho, também. É uma oportunidade para você viajar, conhecer o mundo, para você se comunicar com outras pessoas, para você na faculdade se sentir bem quando você vai ler um artigo, porque independente da área de estudo que você for, a maioria dos artigos estão publicados em língua inglesa. É você ser pertencente, Isso, né? Quem nunca? isso. Ai, às vezes vou sair para um restaurante com o pessoal do trabalho e aí vem aquela pessoa de nariz em pé e usa uma palavra em inglês. Como que você se sente? Não sente excluída? A gente se coloca às vezes um pouco para baixo. Mas, poxa, o inglês não é para ser assim. A gente quer que esse aluno, ele possa pertencer ao mundo que ele quiser. E às vezes a pessoa que falou não sabe nem o que significa. Não é? Eu lembro que meu marido uma vez falou que na empresa dele, parênteses, que na empresa que ele trabalhava, tinha lá um supervisor que ele vinha com algumas palavras de uns highlights, um não sei o quê, e follow-up, blá, 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 e ele assim, pensando, né? Depois ele colocou na prática e ele não estava usando exatamente também pro contexto. Mas tá na moda usar, vamos usar, mas Exato. não é, né, gente? Não é bem assim. O inglês não é só isso, né? Poxa. Não. E aí eu vou até continuar, a gente trouxe bastante pra vocês em questão do 9º ano, 8º, e a gente para, né? Vai parar e olhar pro 9º ano e o nosso ensino médio, né? Não, porque se no 9º ano já atingiu esse nível, agora a gente espera mais ainda pro ensino médio, né? E aí, até esquecendo de falar, Mi, eu tô te contando que os nossos alunos vão fazer essa certificação, né?
A escola, a partir do ano que vem, como nós temos nossos alunos do 9º ano realizando a certificação, a gente passa a ter a bandeira Cambridge também. Então, a escola Que se legal. torna um centro aplicador da prova. Que legal. Então, a hora que eu chegar no ensino médio, Tá. você vai entender o nosso link. Certo. Vamos lá. O que acontece? Hoje no nosso ensino médio, eles têm 2 horas aulas semanais voltadas para o inglês. Porque o nosso foco muito está dentro do cursinho pré-vestibular, o aluno ter as oportunidades de eletiva. Então, esse aluno ele tem uma grade horária, não é aquela grade horária engessada tradicional. Então, a Uhum. gente foi dando prioridade também para outras competências e habilidades. Certo. Porém, para o ano que vem, a gente também está trazendo o inglês com uma robustez maior e Uhum. cuidando do aluno que enxerga isso como uma potência. Então, lá, o nosso aluno, a partir do ano que vem, ele sai de 2 aulas, ele vai para 3 aulas de inglês obrigatórias. Certo. Então, ele aumenta uma. Porém, você vai falar, Nicole, só 3, né? Um aluno que até o 8º ano, ele tem 6 aulas. No ensino médio, tudo bem, a gente cuida desse aluno, a gente cuida da Maria, Aham. né? A gente cuida de todos os alunos muito engajados também. Ele pode escolher uma eletiva geral, que vai ser ministrada 100% em inglês, e uma eletiva específica. Então, ele ganha, além das 3 horas aulas semanais, ele pode ampliar a carga horária dele para 7 aulas semanais de inglês por semana. Fala. Eu tô fazendo as contas. É isso aí. É isso mesmo. Esse aluno, Sim. ele tá assim, brilhando. Brilhando. E assim, estou aqui pensando que as eletivas, eu sei que é uma novidade para 2026, mas nós temos aí uma história de Uhum. projetos incríveis nas eletivas. Exatamente. Então, imagina que esse estudante ele vai ter a possibilidade de continuar estudando da forma tradicional Uhum. e ele também vai ter a possibilidade de estar engajado em projetos com Sim. metodologias ativas. Uhum. E tudo isso, ele vai poder viver o melhor dos Exato. dois mundos também no inglês. E o legal É isso? da... É isso. Eu Exato. posso esperar isso? É Pode. isso mesmo. É. O legal da eletiva é que é realmente isso. Hoje eu vou dar um exemplo. Dentro da ONU, a gente já trouxe para vocês que tem uma sala de aula que é ministrada 100% em inglês, Uhum. certo? Então esse aluno você já vê que ele já tem uma gana Já. para poder se aprofundar e ter um inglês vivido. Agora, nessa eletiva, ai, Nicole, eu vou ficar na eletiva estudando livro e gramática? Não, amor. Você vai explorar o mundo, Você você vai vai fazer um vivenciar projeto, você vai ter todos os tópicos que brilham os olhinhos, né, Cá? Sim, com certeza. E a Cá tem essa vivência, né, com Sim, eles. trabalhar com projetos, as metodologias ativas, já falamos, já fizemos. Uhum. Nós temos a expectativa, eu acho que eu tô muito ansiosa para eletiva. Eu em inglês. imagino. Eu tenho certeza que vai ser incrível, porque dentro das nossas já apresentei com você aqui projetos, né? Tivemos recentemente a entrega do primeiro prêmio Becabot de projetos. Que foi Lindos. incrível. Que nós incrível, tínhamos incrível. o Oscar, aí eu pensei, por que fazer o Oscar? Vamos criar o prêmio do Beca. O nosso O próprio nosso prêmio, próprio né? prêmio, né? Então, imagina, já é sucesso. Uhum. Então, na verdade, nós estamos levando para que eles não percam, para que tenha continuidade No ensino no médio. ensino sim. médio, por que não? 2 eletivas em inglês. Uhum. Sim. Então, esse aluno, se você até mesmo comparar, eu falo, tento trazer essa nossa conversa muito para esclarecer dúvida da família, né? Poxa, vocês estão aumentando, e o custo? E o valor agregado? Poxa, se você colocar na ponta do lápis, né, Cami, hoje muitas famílias às vezes buscam uma escola de inglês fora porque tem isso como incentivo, quer potencializar. Hoje numa escola fora, você vai ter o quê ali? Em torno de 2 aulas semanais, 3 aulas semanais. Você tem que fazer um desprendimento de valores. Uhum. Muitas vezes esse conteúdo ele não bate com o que é ensinado dentro da escola. Esse conteúdo ele não é tão personalizado que nenhuma escola privada ela faz, né? Então, Uhum. o olhar acadêmico que a gente tem de toda a trajetória é além do incentivo das 4 habilidades. Então, cada escola de inglês, ela vai trabalhando conforme a sua metodologia. E às vezes não é a metodologia para Sim. que o aluno É precisa. porque E numa vários- escola de inglês, o estudante ele tem que se encaixar Fechar. naquela metodologia. Exato. Né? Da maneira como nós trabalhamos no colégio, nós personalizamos a experiência de aprendizagem para que o aluno Exatamente se encaixe, né? isso. O processo Inclusive- é inverso. Inclusive, quando os pais me procuram na reunião, porque é cultural. Sim. Nosso, eu estudei inglês numa escola de línguas. Ah, eu estudei em várias. Então, eu assim, acho que eu gabaritei todas as do bairro, tá bom? Então, Todas. assim, é cultural. Por quê? Porque
Os pais não tiveram, talvez, a oportunidade de estudar, não tinham a língua inglesa tão bem trabalhada no colégio, então os pais estudaram fora e hoje é um desejo, não, eu tenho condições e eu vou pagar uma escola de inglês para o meu filho. E tá tudo bem, porque eu acho que estudar nunca é demais. É exatamente Porém, isso. quando os pais vêm e conversam comigo, eu queria saber de você, o que você acha? É necessário? Eu sempre disse, olha, se você quiser, sim, porém, estudando conosco, não. Eu posso dar o meu testemunho. Pode Eu dar. não consigo não falar. Os meus filhos nunca pisaram numa escola de inglês. Sim. Nunca. Todo o inglês que eles têm hoje foi adquirido no colégio, tá? Nem em casa, viu, nem com a família. Foi no colégio. E Quando o meu filho estava isso. no Fundi 1, ele já conseguiu gabaritar a prova da TOEFL. Tem que falar. Ele gabaritou. Lembra que E era agora na ele é época C1, né? da TOEFL. Ele tá C1 mais, acho. Eu fiquei muito preocupada com a Maria quando ela veio pro Fundi 2, porque ela pegou pandemia. A Kátia falou pra mim, calma. Tá tudo bem. Está tudo bem. Todos pegaram pandemia. Nós temos um processo aí de apoio e de recuperação para todos os estudantes. E ela alcançou. E os dois estão fluentes. Sim. Maria e B2. Estudando no Colégio Beca. E esse discurso, Mi, que você tá trazendo, realmente conforta o nosso coração, dá aquele check, aquele momento de validação. E assim como o seu, a gente tem muitas outras mães e famílias que têm a mesma devolutiva. Eu fico muito feliz com o Miroli. A gente trouxe a mamãe do Miroli aqui com a gente, e ele foi um aluno que no 8º ano, né? Ele tá no 8º. Ele tá no 8º, ele é C1. Eu até pergunto, ele tá no 8º mesmo? Ele tá no 8º mesmo. Porque ele tirou uma certificação C1. E a gente dá, assim... posso falar da filha da Paty, né? Da nossa coordenadora geral. Tanto a Maria Vitória quanto a Isa vem de um inglês que vem do Beca. Então, eu falo assim, cabe muito do aluno ele ter esse desdobramento, ele se engajar, porque às vezes a família, ela se aperta financeiramente para poder pagar uma boa escola. E às vezes é um momento que ela fala assim, poxa, mas eu já tenho esse gasto, eu tenho esse outro gasto, e mais uma escola. Poxa, você tá garantindo uma escola que tá te economizando de um outro lado também. Sim. Então, a gente põe tudo isso na ponta do lápis. E aí, eu vou até ir pro nosso próximo slide. O que acontece? Sabe aquele multisseriado que vem ali até o 9º ano esse ano? Hoje, o nosso ensino médio, eles têm as aulas mais tradicionais, até dentro do 2º ano, né? Focando nas habilidades. Para o ano que vem, lembra daquela avaliação da EF também, o todo o nivelamento internacional? Os nossos alunos do ensino médio, eles entram por multisseriado também. Então, aquelas 3 horas aulas obrigatórias, eles vão estar divididos pelos níveis do CFR. Então, o aluno, ele vem na classificação A1, A2, B1, B2 e C1. Tem um C2 ali, mas o C2, ele é uma classificação nativo. Então, é aquela pessoa que já tem uma fluência, que já tem todos os pré-requisitos exatamente igual um nativo. Certo. Então, dentro da escola, o nosso foco tá ali. Até o C1. Até o C1. Tá, obviamente, então, os nossos rompem barreiras. Então, no ensino médio, aquelas 3 aulas do ensino médio serão utilizadas no multisseriado. Isso mesmo. E mais a possibilidade dos projetos das eletivas. eletivas. Mais 4 aulas. Seriam 2 das eletivas gerais e 2 das eletivas específicas. Olha, eu diria que não é uma mudança, então é um chacoalhão no ensino médio, né? É isso mesmo. E assim, por que um multisseriado para esse ensino médio? Lembra que a gente está falando que eu preciso cuidar de cada momento do aluno? Então, meu aluno que chegou no ensino médio ainda, ou o aluno que entra de fora para nossa escola, muitos não têm, às vezes, a mesma malinha pedagógica, né? Ele precisa ainda enriquecer ou reforçar. Então, a gente vai poder dar um suporte para o aluno ainda que está no básico, no intermediário, e garantindo um bom incentivo para os nossos alunos de avançado. Perfeito. Então, eles vão ser divididos em salas, separadas pelo nível de proficiência. Perfeito. Arraso, Perfeito, gente. Um espetáculo. O que já deu certo no Fundamental 2, né? Porque o nosso projeto multisseriado já deu muito certo no Fundamental 2, agora tem tudo para dar mais certo ainda no ensino médio. Exato. O que a gente quer é que esses alunos, eles se sintam cada vez mais seguros, sabe? Brilha os nossos olhinhos, né? Acho que dá pra ver que tudo que a gente tá contando hoje
Foi assim, foi muita discussão, muita reunião pedagógica, né, Kátia? Uhum. Muito bate-papo, muito atendendo consultores pedagógicos, tudo foi Muito estudo, né, Ni? muito. Você foi pra fora, né? Tem um episódio aqui que você falou Sim. sobre isso. Você foi pra fora estudar tudo isso. Foi. Nós temos a Kátia, que já traz todo esse mundo pra gente há tantos anos. Então, assim, eu penso que precisa muita coragem para fazer uma mudança desse nível. Sim. Mas com o nível de excelência e de profissionalismo que nós temos com tantos profissionais no colégio, dá para fazer com segurança, né, Ni? Dá. Sim, nós sabemos que é possível. Nós sabemos que é possível, nós acreditamos, a dona Kátia sempre acreditou Uhum. no inglês do colégio, sempre que eu venho aqui eu falo isso, Sim. desde o começo, e toda vez que eu trago um projeto, ela abraça comigo, Patrícia abraça comigo, Uhum. Fabi, Gabi, então assim, a gente tem esse suporte, porque eu, como neste lugar de especialista, eu em sala com eles, Uhum. eu sei de tudo que eles são capazes. Uhum. E quando eu falo que é possível, que a Nick falou, eu tô batendo no peito com ela e estou dizendo, pode vir. Uhum. Porque já deu certo. Não tem porquê não dar certo. É progressivo. E os nossos estudantes, eles têm sede demais, né? Tem. Nós Olha, temos um Mi, perfil de estudante, assim, que é muito engajado. o momento da gente contar pra eles disso tudo, né? A gente levou as turmas pro auditório, uma por uma, pra ter um momento de bate-papo, entender onde tava insegurança, se eles iam... Foi de chorar, Como tá? foi a reação? Me conta. Ai, a gente vai soltar no Instagram também pra vocês Tá, verem. legal. Mas assim, foi vibração. Parecia que a gente tava na Copa do Mundo. Eles Que vibravam, legal. eles davam a mão juntos e falavam, é isso aí. Eu falava, gente, vocês estão torcendo isso? É aula do Otmar? É futsal? Aham. Não, era pelo inglês mesmo da Que escola. legal, Então que foi, show. foi muito bom mesmo. E aí, até vou trazer pra vocês o que acontece pra esse ensino médio. Parou por aqui? Não, tem mais novidade. A gente vem com o PIES trabalhando até o nosso 9º ano. Então, o que acontece? O material do PIES para o Fundamental 2, ele é uma curadoria do material de Cambridge. O que acontece? Cambridge elabora esse material, passa para o PIES ele faz sua curadoria e ele trabalha com o material já de Cambridge. Eu preciso dar uma continuidade pedagógica. Uhum. Então, o meu aluno que está lá no ensino médio, ele trabalha com material direto de Cambridge. A mesma linha Uau. pedagógica. Só que é um material que vem direto de lá. Então, aquele material atualizado, que saiu do forno, é o que a gente vai estar trazendo para os nossos alunos do ensino médio. Um material internacional. Internacional. Além de bandeira, é um material que a gente traz de conteúdo atualizado. É um material que ele trabalha 4 habilidades. Então, às vezes tem famílias que não são do BEC que estão assistindo esse podcast. Existe o inglês, ele prático. Existe o inglês, às vezes, de vestibular. Existe o inglês de mercado de trabalho. Então, tem inglês que só vai focar, por exemplo, na habilidade de leitura. O nosso material, não. Ele quer que o aluno ele seja apto para o mundo. Então, para o mundo, basta eu saber ler? Não. Só saber escutar e não conseguir conversar? Não. Então, eu tenho que trabalhar todas as 4. E aí, para isso, eu tenho aí um inglês que ele trabalha as 4 habilidades, né, Ká? Que é exatamente o que o PIES traz hoje pra gente Sim. também. Ele traz... E os nossos objetivos, porque material maravilhoso do PS, Cambridge, e o papel do professor, que é essa questão da personalização, no nosso nivelamento, o que é uma dor do brasileiro é a questão do falar. Sim. E os nossos Cá, alunos... um segundo. Para quem está nos assistindo, quais são as 4 habilidades? Ler, Ler, escrever, certo? ouvir e falar. Ok, São essas 4 habilidades. tá. Então, para o brasileiro, ele lê muito bem, tá? Ele escreve, porém, ouvir e falar é nessa ordem. Ele lê bem, ele escreve bem, ele entende razoavelmente, mas na hora de falar, ele trava. Ele trava. Ele trava, ele não desenrola, ele não tem segurança. Então, quando nós trazemos o projeto do multisseriado, é pra quê? Porque às vezes eu não vou falar, porque a Michelle fala muito bem, eu vou ficar com vergonha de falar na frente da Michelle. Mesmo. Então, quando nós trazemos pra realidade o multisseriado, que já tá no papel esse multisseriado, ó, há anos, Uhum. ele fala porque agora ele está com uma pessoa do mesmo No mesmo nível. Eu que posso ele- me arriscar. Eu posso me arriscar. Então, essas 4 habilidades, e trabalhando com esse material, e provando com esses resultados, o nosso speaking é de Subiu explodir muito. de orgulho. É. É de Eles falam. explodir de orgulho. É assim, ó,
O reading Bom, eu está imagino, ok? pelo que eu chorei na apresentação do projeto do 8º ano, eu e Patrícia, choramos tanto naqueles vídeos, naquelas apresentações de estudantes do 8º ano, falando fluentemente. Apresentando os lindo. vencedores Aliás, do 7º, para né? quem não viu, acompanhe lá nas nossas redes sociais. Nós Foi temos uma live. toda a apresentação, temos uma live dos nossos estudantes do 8º ano falando Maravilhosos. uma desenvoltura Estavam ali incrível. segurando o celular com o texto, porque eu disse para eles, vamos ler porque a gente tem um tempo e às vezes a gente se perde no discurso. Então, Sim. a gente precisa, né, ter essa guia pra gente não se Ok, perder. como acontece Uhum. no Oscar também. Exatamente, né? Então, já é o nosso 2º ano, terceiro, E acho tá na que eu frente faço de live. todo mundo, que frio na barriga, É, né? e tá na frente de Nossa. todo mundo, Foi lindo. falando ali. Então, Eles são, é um arraso ver esses projetos, né? E aí vem muito na minha cabeça a questão a família que tá assistindo a gente fala assim, eu sei disso? Meu filho não me contou nada. Eu te perguntei, Porque né? os adolescentes, alguns adolescentes têm essa característica, né? Seria só alguns. A mãe fala, foi tudo bem no colégio? Sim, foi tudo bem. não, ele faz assim, aham. Aham. O sim, tudo bem, tá no lucro. É. Senão é um aham. Então, assim, a gente sabe que nós precisamos passar informação para os alunos. É importante porque eles são o protagonista de tudo. Mas, às vezes, a informação que chegou nesse aluno, A família não tem noção ela foi do tamanho. é, né? esses projetos e tudo mais, às vezes param nos alunos. Então, famílias, não deixem de acompanhar esses momentos. Porque é o momento da gente Sim. escancarar para vocês tudo o que tá acontecendo Sim. dentro da escola. Porque, às vezes, não tem uma valorização disso, sabe? Sim. Quando eu falo de valorização ai, meu filho às vezes começa em casa e fala uma palavra ou outra, quer comprar um livro de inglês, mas ai, ele não vai pra frente, ele nem fala inglês aqui em casa. Eu Nossa. pergunto pra ele, what's your Mas aqui name? em casa, muitos não Ele nem falam me responde. Em casa, muitos não falam nem português, né? Exatamente. E aí eles não vão, então eu não acho que o inglês não tá E sendo também tem aquela coisa, né? Que às vezes os pais falam pra mim, Pro, a gente tá no carro, tô ouvindo uma música, eu pergunto, o que tá falando aí? Ai, sim, minha mãe faz isso comigo. Então, assim, às vezes você entende ali na hora, às vezes você não entende. E outra, É. a partir do momento que você entende em inglês, você traduzir fica uma coisa... Meu pai e a mãe. É muito ruim. É muito ruim porque você já entendeu em inglês. É. Por que eu preciso Aí traduzir? você tem que pra pôr você? em Meus filhos falam palavras isso, em que português. Eles pensam em inglês. Exato, É, aí não não tem precisa, como traduzir. não precisa mais traduzir. É importante, é lógico, você É. saber, mas é complicado, sabe? Então, às vezes, coloca a criança numa situação que a criança fica assim... toda hora agora eu vou ter que ficar fazendo isso, então eu vou falar que eu não sei. É mais É. fácil. Então, eles, principalmente, chegam nessa fase Fund 2, ensino médio, alguns de fundamental também são do mesmo, até o nosso infantil, né? Tem assuntos que às vezes você pergunta pra eles e não desenrola. Então, é mais pra poder contar pras famílias que isso acontece, que tem bom resultado. E às vezes a família só vai descobrir a hora que essa criança estiver do portão pra fora da escola, a hora que ele terminar o 3º médio. Então, por isso... E aí, eu vou até voltar ali pro nosso slide. A gente falou da preparação para o exame de Cambridge. Então, só para não esquecer. Sabe o aluno do ensino médio que acabou não fazendo esse exame de Cambridge no 9º? Sim. Caso ele queira fazer esse exame, lembra que eu falei que o Beca é uma escola certificadora a partir do ano que vem? Ele não vai precisar ir para nenhuma outra escola fora. Caso ele legal. queira, ele pode fazer dentro do Colégio Beca. Que Tá bom. show! Tá, então os alunos que em 2026 Uhum. farão o nosso 1º ano do ensino médio, Caso queiram, caso queiram, poderão fazer essa prova. sim. Tá. Até os alunos novos, Ni? Caso Imagina que eles eu acabei queiram, de entrar. exato, caso queira, tudo isso a gente vai passar por um processo de orientação pro aluno, Tá. ver qual que é o nível que esse aluno tá, para que realmente seja um investimento certeiro. Exato. Porque é uma Que prova show. de peso. Tá. Porque, tá. como ela explicou agora, nós estamos dizendo, você é B1 e ele tem que provar pra mim que ele é. Então, Tá. se ele não for B1, Se a família só quiser fazer essa prova, Só por fazer não vale a pena. tem, Não. não vai ter significado. Porque o aluno no ensino médio, ele também vai ter seus nivelamentos. Ele continua tendo avaliações que vão dizer o nível dele. Tá. Agora, caso ele queira essa certificação internacional, ele pode fazer dentro do Colégio Que Beca. legal, gente. Então, olha só. Esse é o momento de você pegar o link desse episódio e enviar para aquela
aquela família ou para aquele estudante que de repente ainda não estuda no Colégio Beca e pensa em trocar de escola, esse é o momento. Isso. Porque além de todo mundo que nós temos no Colégio Beca, agora nós temos todas essas possibilidades do inglês Sim. também, né? Sim. Então, E aí, gente, pra- já envia esse link aqui antes do fim do episódio. Exatamente. Ele ainda tem plataforma digital, então é um material híbrido, caso esse aluno queira personalizar em casa, se aprofundar. E aí, falando desse aluno que vem de fora, ou cuidando do meu aluno que tá aqui de dentro, eu vou pro próximo slide, Mi, porque o que acontece? Eu preciso dar um suporte. Lembra que a gente tá falando? Eu quero fazer a prova. Será que é o meu momento? Eu tô mudando de escola. Como que eu vou me adaptar ao Beca? Ou, por exemplo, eu quero fazer um high school. Hoje os nossos alunos, eles buscam estudar fora também. Sim. Qual que é o melhor momento para um high school? Hoje eu não vou contar essas respostas, entendeu? Mas, eu quero fazer um intercâmbio. Já ouviu falar de faculdade sanduíche? Nossa, Nicole, é hambúrguer. Todo esse processo acadêmico também, depois que ele se formar, como é um processo seletivo numa universidade no exterior, todas são iguais? Europa é o mesmo processo seletivo de Estados Unidos, Nova Zelândia. Então, para esse aluno que ele quiser e ele vir buscar a gente, ou a gente viu ali um potencial, a família pediu uma ajuda, a gente tem um college counselor. Que legal. Traduzindo, é um conselheiro educacional. E aí hoje eu me apresento para vocês. Então, quando eu volto do meu intercâmbio, volto com mais uma certificação. Então, agora, o Beca, além de ter as suas coordenações pedagógicas, nós temos uma coordenadora de inglês. Aqui vos fala, eu. Então, dentro desse processo, eu vou estar junto com os nossos alunos e com as nossas famílias, sanando todas as dúvidas. Então, eu tenho muitas mães que assistem a gente e já foram mães que eu fui coordenadora, né? Principalmente minhas mães de educação infantil, que agora já estão chegando aí, né? Finalizando um Fundamental 1. Todo esse cuidado, essa trilha, ou, por exemplo, meu filho, ele quer ir, Nicole, por qual lugar que ele tem que ir, por onde eu procuro saber, como eu acho uma escola lá fora para ele estudar, a gente vai ajudar. Então, eu passo a ter todo o contato, né, com a nossa equipe pedagógica, que a gente já fazia tudo isso, só que agora eu estou facilitando o canal para essa família também. Assim como uma família que vem de fora, ela pode marcar reunião comigo para poder conversar sobre o inglês direcionado desse aluno, ou as nossas famílias que já estão com a gente hoje. E aí, para isso, a gente traz esse College Counselor, né, que esse é o nome da função. Dessa função. E aí, o nosso último slide também, a gente só vem trazer para vocês. Esse símbolo, nossos alunos estão cansados de ver, né? Porque a EF, ela vem fazendo algumas parcerias com a gente, acadêmicas para os nossos alunos. Então, nós tivemos palestras esse ano, nós tivemos o simpósio falando sobre intercâmbio para os alunos. Então, ano que vem, a EF, ela continua nessa parceria de orientar e internacionalizar a nossa escola. Então, ouvir um pouquinho de uma outra voz falando inglês, alguém que eu não conheço, como que funciona, ou quais são os caminhos, né? Então, a EF, ela vem para poder nos apoiar e ser mais uma opção entre mil que existe aí realmente, né? Nesse mundo de intercâmbio, nesse mundo de estudo acadêmico internacional. Então, a EF é uma das opções aí que a gente traz como um parceiro nosso. Inclusive, temos uma vencedora, né? De um prêmio tão importante em janeiro. Em janeiro, passagens já comigo. Exato, conta tudo cá pra gente. Eu sou a primeira professora no Brasil e única a ter recebido esse prêmio, né? Já sabemos que vai ter segunda edição ano que vem, vão ter que lidar comigo, porque lógico que os alunos, nós vamos inscrever, eles vão se inscrever novamente. Então, quando eu fiquei sabendo disso, eu confesso que teve um peso para mim, porque a primeira professora no Brasil a ser premiada, graças à nossa aluna Maria Eduarda, que, como tantos outros, abraçaram e enviaram vídeos maravilhosos. Então, 10 de janeiro, acompanhe as nossas redes sociais do colégio, porque vocês vão saber como acontece o intercâmbio fora daqui, através dos meus olhos e da Duda, que nós embarcamos dia 10 para lá, chegamos lá dia 11, vamos ficar no College da EF, em Tarrytown. Vai ser incrível, vamos estudar lá por uma semana. E trazer esse desafio da EF foi um momento que eu gostei Coloquei a mão aqui, cheguei lá pra Paty e falei, Paty, é o seguinte,
vamos dar uma movimentada? Eu vi isso daqui, os nossos alunos dão conta. Tá bom, o que a gente precisa fazer? Vamos escrever a escola. Escrevemos a escola, né? Sim. E aí, como se não bastasse segundo trimestre, já foi o EF, agora vamos fazer uma Olimpíada. Então Pô, vamos trazer a Olimpíada, né? E Legal. eu estou lendo, não contei pra ninguém isso. Acho que eu vou falar. Conta. A gente gosta. Eu estou vendo o desafio da NASA, porque dá pra ir pro Cabo Canaveral com eles. Ai, eu conheço. Você conhece? Comecei a ler, porque, gente, Claro. estamos indo pra Nova York, ir pra lá. Gente, é um arraso Esse projeto. programa. Então, estou lendo sobre ele, quem sabe, para o ano que vem. Então, aí, ano que vem, EF Challenge, primeiro semestre. Sabemos já qual é a segunda... Sim. Que teremos a segunda edição. Eu sei qual é o Isso tá lugar. de primeira mão para os nossos alunos, tá? Porque foi uma decisão da EF muito recente, então a gente foi comunicado devido a esse potencial todo. Então, alunos, por favor, se preparem, porque é possível. Eu falo assim, eu tenho certeza que tem gente que fala assim, será que elas vão mesmo? Será que isso daí é jogada de marketing? Gente, e não é. É incrível o potencial dos nossos alunos. Sim. Olha para onde eles estão indo. Sem custo. Não tem um incentivo financeiro, né, cá, pra Não. tudo. Não, é simplesmente habilidade abrindo portas. Exatamente. Incrível. Então, Aliás, falando em abrindo portas, a partir de 2026, nós temos algumas vagas nas melhores universidades do Brasil, como USP, Unicamp, que estão destinadas para uma certificação. pontuação para os medalhistas. Isso. Então, assim, a Olimpíada da Língua Inglesa vale como uma medalha que vai garantir uma pontuação para o aluno que deseja entrar na USP, na Unicamp, e tem mais algumas, mas eu não gravei. Eu lembro que você mandou edital pra nós, eu também lembro dessas duas A só. Olimpíada de Matemática também, a Canguru, que nós também temos Muitas medalhistas, também Sim. abrem portas para essas universidades. Sim. Então, a questão do inglês, como vocês disseram, ela abre portas tanto no mundo como no Brasil. E né? Exatamente. Nem Eles todo estão estudante... montando um currículo conosco, né, Nick? Que é o que Sim. acontece para as universidades lá fora. Exato. Sabe que esses dias, na eletiva do Marcos, os estudantes tiveram que montar um LinkedIn e um currículo, né? Como uma experiência aí para o que vai vir pela Exato. frente. E muitos dos nossos estudantes pegaram lá os certificados das Olimpíadas, tanto de matemática como do inglês, para colocar Sim. no currículo. E isso Sim. é um grande diferencial, né? Hoje, Imagina, quando a você gente... vai contratar um jovem aprendiz. Exato. Ou dar oportunidade para quem vai Sim. ter ali o seu primeiro emprego. Experiência profissional eles não têm. Exatamente. Mas quem você contrataria? É. Uma pessoa que já ganhou uma Olimpíada de Inglês e de Matemática ou uma pessoa que não ganhou nenhuma? Exatamente Né? isso. Hoje a gente vê ali muitos alunos, chega no momento de nono ano, eles procuram ETEC. ETEC com um peso olhando para o currículo desse aluno. Um aluno que já seja mais personalizado, direcionado para uma área. Então ele vai para uma ETEC, ele já tem que decidir no nono ano. Então eu tô falando de um aluno com 14 indo para 15, onde ele quer se profissionalizar. Então, às vezes, esse aluno ele não tem uma maturidade. A gente começa um projeto de vida no nono. Então, em vez dele ampliar esse leque indo para o METEC, Ele fecha. ele fecha. Ele fecha. Então, o que eu falo, a gente tá estruturando. Esse aluno, ele já sabe, ele montou um currículo, ele já viu o peso que esse currículo tem. A hora que os nossos alunos batem no mercado de trabalho, gente, é um A hora que eles começam a arraso. participar dos processos seletivos, já tivemos vários depoimentos aqui. Sim. Por exemplo, a Gipioli. A Gipioli deu um depoimento, acho que vocês viram, Sim. de quando ela participou do primeiro processo seletivo dela, sério, com Sim. várias etapas numa empresa, ela se destacou tanto, mas tanto, mas tanto. Sim, porque o interpessoal, a gente fala, as soft skills, elas estão aí, é o que mais grita. Uhum. Eu falo, hoje, né, a gente, cargo ali de coordenação, você vai fazer um relatório de desempenho do seu funcionário. Você coloca lá todo o feedback. Normalmente, quais são os apontamentos que você traz para uma capacitação, ou que você traz para poder tentar desenvolver o seu funcionário? É soft skill. É ele ser proativo, é ele ter uma comunicação clara, uma comunicação não violenta. Ter flexibilidade, trabalhar em equipe, É isso que colaborar. o nosso aluno faz. E é tudo que Pra nós ele já trabalhamos é nos natural. projetos desde É. sempre, né? Só que se ele sai no nono ano ainda com aquela cabeça de direcionar para um curso profissionalizante, às vezes Não, ele de tá verdade, fechando. eu acho uma judiação, tá? E aqui eu falo como Sim. mãe.
como mãe. É claro que cada família tem a sua opção. Exato. Mas como mãe, eu não faria isso com os meus filhos. É o que você disse. Nós estamos numa fase de ampliar os horizontes e mostrar todas as possibilidades que eles têm. Sim. E não de definir um caminho. Eu acho uma judiação. Porque aí lá na frente, daqui 3 anos, talvez já seja muito tarde. E às vezes é um atrás. processo, Mi, que muitas vezes a família tem que falar não é a hora. Porque às vezes eles vão pra esse caminho naquele anseio de pisar na faculdade, que é como se fosse, né? Eles enxergam às vezes como isso, já é profissionalizante, já é técnico, já vou começar a trabalhar. Mas às vezes muito precoce. Sim. Então, às vezes é o momento da família explicar, orientar e juntos decidirem qual que é o melhor caminho. Porque às vezes é fácil eu só agradar o meu pequeno de casa. Eu só tendenciar porque ele tá buscando. E aí depois a consequência vem um pouco depois. Eu acho uma judiação. E aí não dá pra voltar, né? O difícil de escola é que a gente não volta atrás. Eu tô vendo o nosso terceiro médio, lágrimas escorrem, porque agora acabou. Bateu o terceiro ano, não dá pra ele voltar. Sim. Não é? Acho que falamos tudo. Falamos. E falamos, e falamos, e falamos. Dividimos bem. Muito. Gente, já dá pra pular pra fevereiro? Fiquei empolgada. Não. Janeiro estarei Vamos em Nova passar York. pela Não verdade. vamos pular janeiro, por favor. Não. Não Olha, podemos. Eu imaginei que seria incrível, mas eu não imaginei que seria tão incrível assim. Foi surpreendente, né? Muita coisa. Muito bom. Meninas, muito obrigada pelo tempo de vocês. Muito obrigada por todos os esclarecimentos. Mais uma vez eu peço para quem está nos assistindo, se esse episódio interessa para alguém que você conheça, é o momento de enviar o link para a gente poder multiplicar e fazer essas informações chegar o mais longe possível. Sim. Porque são muitas vantagens e são muitos benefícios. E se você gostou, deixa seu like lá. E não dá para perder. Comenta. Com certeza. E nós, como escola, a gente está aqui à disposição para as famílias. Bateu qualquer dúvida, quer conversar um pouquinho, compartilhar, deixa aqui tanto no chat, ou a gente conversa também pelo WhatsApp, marcamos reuniões. Estamos sempre aqui de ouvidos e mãos dadas. Perfeito. Colégio Beca. Qualidade no presente e sucesso no futuro.